Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, hoje é etapa 5. E hoje a gente finaliza o nosso ciclo de revisão semestral. Escolhemos aquele conteúdo que tem uma importância maior para a série atual, para as séries seguintes. Próximo ano não está muito longe, já nós estaremos no EJA, etapa 6. E no EJA etapa 6, professor, já corresponde ao ensino médio. Eu vou precisar de todos esses conteúdos que estão sendo revisados, discutidos, professor, em cima de situações, problemas? Vai sim. E não é só na EJA sexta etapa, eu estou falando de todo o ensino médio, inclusive nas avaliações do ENSEJA, professor. Vou mais longe, professor. No vestibular, no Enem, também vou precisar desse conteúdo. Que conteúdo é esse, professor? Iniciamos nosso ciclo de revisão na aula anterior. Hoje a gente fecha esse ciclo. Eu estou falando do conteúdo da geometria plana, eu estou falando do cálculo da área das principais figuras planas. Meu boa noite para você que já está conectado pelo YouTube. Meu boa noite para você que está na escola, nos acompanhando pelo IPTV. Caderninho na mão, anotação, participação. Vem cá comigo. Está aí na telinha de vocês nosso conteúdo. Área das principais figuras planas, revisão, como é de praxe. Qual foi a orientação para a gente desenvolver, professor, esse conteúdo bem bacana, sem muitas dúvidas? Professor, para trabalhar com área, eu preciso memorizar, professor, fórmulas. Cada figura plana tem uma fórmula e eu posso ter o cálculo dessas figuras planas simplesmente aplicando a fórmula de forma direta, professor, como eu também posso analisar situações, problemas, onde a necessidade dessa fórmula pode se dar de forma parcial, professor, ou com a ajuda de outras. Como assim, professor? Às vezes, nós temos figuras compostas, professor, que eu não tenho uma fórmula própria para aquela figura. Então, a ideia inicial é nós quebrarmos elas em partes, professor, nós particionarmos esta figura em pedaços menores, onde cada um desses pedaços menores vai corresponder a um dos polígonos conhecidos e, consequentemente, a aplicação de uma das fórmulas aprendidas. Professor, eu tenho que lembrar de todas as fórmulas? Tem. Faltou a aula passada? Opa, Regina, boa noite, querida. Se conectando com a gente agora aqui, vou fazer um feedback rápido. Se você já tiver anotado as fórmulas, se você já tiver aprendido as fórmulas, show de bola. Se não, anota novamente, faz os teus questionamentos aí e vamos que vamos. Professor, para trabalhar com qualquer situação, problema que envolva área, eu preciso, primeiramente, reconhecer cada uma das figuras planas. Segundo, professor, saber qual que é a expressão matemática. Quando eu digo expressão matemática, qual que é a fórmula que calcula cada uma dessas figuras. Qual foi a primeira figura que eu apresentei para vocês, professor? Quadrado. Como é que eu calculo a área de um quadrado, professor? É só pegar o ladozinho dele lá e elevar a 2, professor. É só pegar o lado e elevar a 2, resolver a contazinha simples assim. Professor, eu, aluno, eu também tenho que saber como calcular a área de um retângulo. Como é que é mesmo, professor? É só o senhor multiplicar a sua base com a sua altura, que são nada mais, nada menos do que o comprimento e a largura do meu retângulo. Prof, eu tenho que saber também como calcular a área de um paralelogramo, professor. A fórmula é a mesma do retângulo, a diferença é a figura em si. O paralelogramo, professor, ele é o retângulo, assim um pouquinho inclinado, professor, um pouquinho deitado para o lado, mas a fórmula é a mesma. Para o cálculo da área de um paralelogramo, eu também pego a sua base e eu multiplico com a sua altura. Eu gosto de fazer um pequeno comentário no que se refere ao paralelogramo. Professor, a altura do paralelogramo seria o segmento, professor, que está determinado entre as bases paralelas. Esse segmento aqui, ó, que eu estou dando destaque, agora, esse segmento aqui, ele não é a altura, tá bom, professor? Não é a altura. Esse segmento é um dos lados do meu paralelogramo. Então, não vai confundir aquele segmentozinho lateral com a altura. A altura é aqui, ó.
Aqui é a nossa altura, que seria o segmento perpendicular às duas bases paralelas deste paralelogramo. Então, área do paralelogramo também é base vezes altura. Tem mais figuras, professor? Temos muitas. Eu tenho que lembrar como calcular a área de um triângulo. Professor, área do triângulo é base vezes altura, só que dividido por 2, professor. Área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Prof, tem um triângulozinho especial também que eu tenho que lembrar. Um triângulo que tem todos os lados iguais, professor. Eu estou falando do triângulo equilátero, que por mais que seja um triângulo, ele tem uma fórmula que é específica só dele. A área de um triângulo equilátero é o lado do triângulo ao quadrado multiplicado pela raiz de 3 e o resultado dividido por 4. Vixe, professor, o que é que eu faço com aquela raiz de 3? Nada, você só vai repetindo ela na tua conta. A tua conta, professor, vai acontecer com o lado, que você vai elevar ao quadrado, e se o resultado desta potência for divisível por 4, você divide. Se der para simplificar, você simplifica. E na resposta, só é você repetir essa raiz de 3 no finalzinho. Trouxe situações e problemas e vocês vão estar verificando, e caso a dúvida apareça, vocês vão lá no chat e perguntem, tá bom? Prof, só são essas fórmulas? Não. Aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, 5 figuras planas, professor. Aqui eu já te apresentei 5 fórmulas. Mas se você observar bem, professor, eu te apresentei praticamente 2, 3 na realidade. A área do quadrado é o lado ao quadrado. Se você perceber retângulo e paralelogramo, é a mesma fórmula, professor, é base vezes altura. O triângulo também é quase que a mesma coisa do retângulo. Também é base vezes a altura, só que dividido por 2. Professor, o que muda mesmo lá é o triângulo equilátero, que é L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Prof, até aqui tudo bem. Quais são as outras figuras que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar como calcular a área de um losango. Losango, professor, é só multiplicar as duas diagonais e o resultado dividir por 2. É a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido por 2. Temos que também lembrar, professor, como que nós fazemos para calcular a área de um trapézio. Como que eu faço, professor? A área do trapézio é a base maior somado com a base menor, multiplicado esta soma com a altura do trapézio e o resultado de toda a conta dividido por 2. Prof, então tem losango, trapézio e temos também a figura que não é considerada um polígono, né, professor? Porque para ser polígono tem que ser formado apenas por linhas retas. Lembra lá que nós fizemos o estudo dos polígonos? Lembra da definição? Professor, polígono é a união de poligonais fechadas simples, professor. Significa dizer que para ser polígono, a figura tem que ser formada por linhas retas. O círculo, professor, é uma curva. Professor, mas não quer dizer que não tem a área. Tem a sua própria formulazinha lá, professor. A área do círculo, professor, é π vezes o seu raio ao quadrado, professor. E aquele πzinho ali, professor, ele vale 3,14? Vale. Mas só para lembrá-los, eu só tenho a obrigatoriedade de fazer a substituição do π por sua aproximação se a questão pedir. Senão, a conta só é feita lá com raio, professor. Eu elevo o raio ao quadrado e coloco o π no finalzinho da resposta. Faz só a potência lá. Se o raio for 3, vai ficar 3 ao quadrado, que dá 9. Então, a resposta fica 9π. Se o raio for 2, 2 ao quadrado, professor, dá 4. Fica 4π. Então, você entendeu, não é? Eu só tenho que substituir o π se a questão pedir. Se não, nós deixamos a resposta, como dizemos na matemática, em função de π, professor. Além destes, eu também tenho que recordar com vocês algumas partes do círculo, principalmente duas. Eu tenho que recordar como calcular a área de um setor circular, que eu até brinco, professor, é uma fatia da pizza, é só um pedaço do círculo inteiro, e eu tenho que recordar com vocês como que eu calculo a área da coroa circular,
que seria somente aquela região que eu tenho com o destaque em azul. A coroa circular é bem simples. Por quê, professor? Para o cálculo da coroa circular, nós vamos nós iremos nos utilizar do princípio da exclusão. Como assim, professor? A área da coroa circular é só aquela partezinha que está em azul, professor. E a coroa circular, ela é obtida quando nós temos duas circunferências concêntricas, duas circunferências que têm o mesmo centro. Então, para a gente achar a área da coroa, é só pegar a área da circunferência grande e subtrair daquela circunferência branca lá, daquele círculozinho branco no meio, para sobrar somente a parte em azul. Mas deixa eu demonstrar para vocês aqui como que eu faço para calcular a área da coroa e do setor circular. Professor, fórmula pronta? Eu tenho ali, professor. A área de um setor circular é π vezes o raio ao quadrado, ali seria a área do círculo inteiro, né? Ó. A pessoa diz, professor, aquela do setor circular é mais difícil de aprender. Ó, até aqui a área do círculo, gente. πr ao quadrado. Aqui a área do círculo, ó. Então, eu pego a área do círculo, eu multiplico a área do círculo com o ângulo, professor, aqui, ó, e divido tudo por 360. Você entendeu? Então, a área do setor é π vezes o raio ao quadrado, que seria como se fosse ela inteira, vezes o ângulo lá do teu setor e o resultado dividido por 360. E a área da coroa circular? Professor, é só o senhor pegar a área da maior e subtrair da área da menor, professor, circunferência. Na realidade, a área do maior e do menor círculo, professor. Consequentemente, ele vai te dar o raio grande, vai te dar o raio pequeno, o Rzão e o Rzinho nas nossas situações. Mas como é que a gente faz para aprender mesmo? Professor, só aprende praticando. Só aprende exercitando. Vamos praticar? E em cima de cada uma das atividades, eu vou estar tentando recordar com vocês a nomenclatura de cada um dos polígonos, o reconhecimento visual para cada um daqueles polígonos, porque vai haver situações, problemas, onde eu já tenho a figura, eu já tenho a imagem, tá bom, professor? Então, eu vou conseguir assimilar qual que seria a sua fórmula, mas, na grande maioria das vezes, ele não dá a figura para você. A questão é assim, professor. Determine a área de um retângulo. Você tem que visualizar a imagem, ele não vai te dar. A área de um retângulo que tem 10 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura. Para facilitar, a ideia é que você se habitue a fazer esboços. Não é um desenho perfeito, não é uma obra de arte. O cara falou para você que é a área de um retângulo. Você desenha um retângulo qualquer. Não precisa ficar com as... Se eu preciso pegar uma régua, escrever, marcar 10 centímetros. Não, gente, é só um esboço. Lembra, tem uma propaganda que diz assim, professor, imagens meramente ilustrativas. É mais ou menos isso, professor. Desenho um retângulozinho qualquer, do tamanho que eu quiser, só para me colocar os valores. Ele quer que você calcule a área de um retângulo que tem 10 centímetros de comprimento. Professor, vou botar aqui, ó. 10 centímetros de comprimento e 4 centímetros de largura, professor. 10 centímetros de comprimento por 4 centímetros de largura. Agora, a parte aqui, professor, que eu julgo ser a mais difícil, é eu recordar daquele montão de fórmula. Quando eu digo recordar, eu espero que vocês, até hoje, vocês já tenham conseguido já memorizar boa parte delas. Se tiver memorizado todas, perfeito. Mas se não, vamos continuar, professor, no estudo. Para trabalhar, professor, para achar a área, quando eu falo de área, eu sempre peço que vocês não confundam a área com o perímetro. O perímetro é o contorno, professor. A área é essa região de dentro. É o tamanho da figura, literalmente. Então, o contorno da figura é perímetro. Questão de cerca, né, professor? Quanto de arame farpado a gente utiliza, professor, para calcular a área, no caso, o perímetro de um retângulo. Já a área, professor, é como se fosse para o senhor botar grama nesse terreno, professor. A área
de um retângulo, professor, é sempre dado pela fórmula, professor. Qual que é a fórmula? Base vezes altura. Professor, a base ali é o 10, a altura é 4. É só multiplicar? É só multiplicar. A área vai ser 10 vezes 4. A área vai dar 40. Agora presta atenção. 40 o quê? A unidade, que é importante. Professor, como os valores do comprimento e da largura estão em centímetros, professor, aqui a área vai ser em centímetros, mas vai ser centímetros quadrados, professor, porque a área é uma medida de superfície. Quando eu pego um valor que está em centímetro e eu multiplico com outro que está em centímetro, professor, eu tenho que a área sai em centímetros quadrados. Tudo bem até aí? Certeza? Prof, vamos para a próxima. Primeira resolvida. Segunda, eu quero que você ache para mim a área de um quadrado, professor. Ah, professor, agora tem que lembrar da fórmula, né? A área, só que agora a área é de quem? Do quadrado, que tem 12 centímetros de lado. Na minha cabeça, ó, quadrado é um polígono de 4 lados e é um polígono que tem 4 lados iguais. Eu faço meu esboço, não é? Desenho aqui um pequeno quadrado. Eu sei que o quadrado tem os 4 lados iguais, por isso que eu coloquei essas 3 marquinhas. Ele diz para mim que cada lado do quadrado, aqui é 12 centímetros, aqui é 12 centímetros, só para você não confundir. Não é para somar os lados. Eu estou pedindo área. Para somar todos os lados, a pergunta seria, calcula para mim o perímetro. Eu quero área. Área, professor, tem que ter fórmula. Como é que nós calculamos a área de um quadrado, professor? Como é que nós calculamos a área de um quadrado? Professor, a área de um quadrado é o lado desse quadrado ao quadrado, professor. É o lado ao quadrado. Prof, então aqui na nossa situação, ele quer essa região aqui, né? Professor, então nós vamos fazer só o cálculozinho da potência lá, não é? A área, professor, vai ser, quem é o lado? 12, professor, elevado a 2. Vou resolver a potência. 12 elevado a 2, lembra lá, isso aqui é potência, não é 12 vezes 2, professor. É 12 vezes 12, professor. Quanto é que dá 12 vezes 12, professor? 12 vezes 12, professor, dá exatamente 144. Então, a área desse quadrado vai ser 144. Os lados estavam em centímetro, então minha área também vai sair em centímetro. Só que como é área, centímetro quadrado. Dúvidas? Perguntem. Até com relação à operação, é só vocês perguntarem. Professor, estou recordando a aplicação de cada uma das fórmulas para depois nós irmos para figuras mistas. Estou treinando simplesmente o cálculo da aplicação de cada uma daquelas fórmulas que eu acabei de recordar com vocês. Primeira questão foi para o cálculo da área de um retângulo. Segunda questão agora foi para o cálculo da área de um quadrado, professor. Terceira questão, professor, que também é interessante nós recordarmos. Há situações em que eu peço para você calcular a área. Há situações que eu já te dou a área e peço uma das dimensões da figura do polígono em questão. Essa terceira atividade é uma delas. Ele disse para a gente que nós temos um terreno que tem a forma quadrada, professor. Ele disse que tem um terreno que tem a forma de um quadrado. Está aqui o terreno, professor. Só que ao invés dele pedir para me calcular a área desse terreno, professor, ele já me deu essa área, professor. Ele disse que a área desse terreno é 8.100 metros quadrados, professor. A pergunta já foi a inversa. Ele quer saber quanto que vale o lado, professor, desse quadrado. Ele quer saber
quanto que vale o lado desse quadrado, professor? Quanto que vale o lado do quadrado, professor? Vê aí na situação. Prof, na situação aqui, para nós calcularmos o lado do quadrado a partir da sua área, eu coloquei uma relaçãozinha mais rápida para vocês. Para o quadrado, para nós acharmos o lado de um quadrado, é só você tirar a raiz quadrada da sua área, professor. É só o senhor calcular a raiz quadrada da sua área. Ou seja, o lado do quadrado vai ser a raiz quadrada de 8.100. O lado do quadrado, quanto é que dá a raiz quadrada de 8.100? Aí você tinha que decompor em fatores primos lá, professor. Um dos processos que nós temos para o cálculo dessa área. Ou, professor, fazer o produto de dois valores ali. Eu posso dizer que 81 vezes 100, professor, é a mesma coisa que o 8.600. Então, ia ser 9 vezes 10, professor. O lado desse quadrado vale exatamente 90. Agora, vamos entender. A nossa área, professor, estava em que unidade? Metros quadrados, professor. A nossa área estava na unidade metro quadrado. Então, significa dizer que o nosso lado vai sair na unidade metro. Professor, o lado não sai ao quadrado, não? Não. Quem sai ao quadrado é sempre a medida da área, é sempre a medida da superfície. Agora, peraí, professor, se ele quisesse achar o lado de um retângulo, era só eu tirar a raiz quadrada da área? Não. Essa relaçãozinha, para ser prática, só vale para o quadrado. Para você achar o lado de um quadrado, conhecendo-se já a sua área, é só você calcular a raiz quadrada dessa área. A raiz quadrada desta área, professor, corresponde, professor, ao lado do seu quadrado. Fechou? Posso ir para outra? Dúvidas? Joga no chat aí para mim. Prof, quarta questão. Determina para mim a área de um paralelogramo. Sabe o que foi que os alunos disseram para mim? Professor, essa é difícil porque eu não sei o que é um paralelogramo. Ele disse que a base desse paralelogramo mede 10 e a sua altura mede 5. Gente, esse aqui, lembra lá, paralelogramo, professor, é parente lá do retângulo, professor. É aquele retângulo assim, cansado, deitado. É essa figura aqui, gente, ó. Deixa eu fazer aqui o esboço aqui, professor. Tá aqui o nosso paralelogramo, professor. Tá aí o nosso paralelogramo, professor. A altura dele, professor, fica onde? Olha, a altura é aqui dentro, ó, pontilhadozinho aqui. Deixa eu botar aqui o pontilhadozinho. Vou botar até com outra cor. Ficou torto. Deixa eu ver se eu ajeito aqui para ficar bonitinho. É, vai ser assim mesmo. Consegui. Esse segmentozinho, professor, é a minha altura, que ele disse que vale 5 centímetros. E a base aqui ele também me deu, professor, valendo 9 centímetros. Então, professor, mas diga uma coisa. Eu lembro da fórmula, eu não lembro da figura. Eu precisava desenhar a figura? Não, gente. A ilustração da figura aqui seria para nós recordarmos e reconhecermos visualmente, professor, esses polígonos. Mas eu lembro que a área de um paralelogramo, professor, a área de um paralelogramo é só pegar a sua base vezes a altura. A área de um paralelogramo, professor, é só pegar, professor, a base dele, que é 9, vezes a altura, que é 5. Professor, quanto que dá 9 vezes 5? Só tabuada. 9 vezes 5, professor, dá 45. Agora, unidade, 45 o quê? É só ver as unidades da base e da altura. Tanto a base quanto a altura, professor, a unidade é o centímetro. Então, a área também vai ser centímetro. Só que vai ser centímetro quadrado. Fechou? Eu estou fazendo a aplicação, aquecimento aqui, o cálculo de cada uma das figuras, para você recordar. Porque já já eu vou chegar em questões mistas, professor.
Questões, professor, que eu vou ter que quebrar em pedaços. E quando eu quebrar em pedaços, professor, eu vou ter quadrado, eu vou ter retângulo, eu vou ter paralelogramo, eu vou ter um montão de polígono diferente. Vamos ver aqui então, professor. Continua. Questão de número 5. Determina para mim a área de um triângulo, professor. Que triângulo é? Triângulo normal? É triângulo equilátero? Deixa eu ver. Ele que é a área, né, professor? De um triângulo cuja base mede 6, cuja altura mede 2,5. Professor, é o triângulo normal. Porque se fosse triângulo equilátero, ele colocava lá para mim. Calcula a área de um triângulo equilátero. Não, professor. Triângulo normal. Deixa eu desenhar aqui qualquer triângulo. Tá aí, professor. Desenha um triângulo. Ele disse que a base era 6 centímetros e a altura, professor, esse segmento pontilhado aqui, ó. A altura dele é 2,5 centímetros. Agora, para trabalhar com a área de um triângulo, professor, eu preciso saber da fórmula. Como é que eu faço para achar, professor, a área desse triângulo aqui, professor? Como é que eu faço para achar a área desse triângulo? Professor, a área de um triângulo, a fórmula, aprendi, professor, é igual a sua base vezes a sua altura dividido por 2. Até aí tudo bem? Professor, é a mesma fórmula do retângulo, só que é base vezes a altura, a única diferença é que agora o senhor dividiu por 2. Ah, professor, então até fica fácil de eu memorizar. Se eu lembrar que o retângulo é base vezes a altura, eu lembro que o triângulo também é base vezes a altura, só que é dividido por 2. Então, professor, a área desse meu triângulo, se eu souber a fórmula, convenhamos que a dificuldade mesmo, como eu tenho uma diversidade muito grande de polígonos, professor, é nós recordarmos a fórmula de cada um desses polígonos. Se eu souber, eu vou pegar aqui no lugar da base, eu vou botar 6. No lugar da altura, eu vou botar 2,5 e o resultado dessa multiplicação eu vou dividir por 2. Lembra que eu comentei com vocês que se eu quiser, eu posso tentar até simplificar. Antes de multiplicar, eu poderia estar tentando dividir logo ou o 6 com 2 ou 2,5 com 2. Só para diminuir. Se eu não quiser também, eu poderia fazer 6 vezes 2,5, professor, que ia dar exatamente, deixa eu ver aqui, dava 15, professor. Se eu não quiser simplificar, 6 vezes 2,5, professor, dá 15. 15, professor, dividido por 2 vai dar 7,5. E as unidades, professor? É só você olhar as unidades que foram apresentadas na tua base e na tua altura. Tanto a base quanto a altura estavam em centímetros, não é verdade? Então, a área vai sair em centímetros quadrados. É, professor, tranquilo. Essas questões aí são tranquilas. Eu tenho mesmo que aprender a fórmula, né, professor, para o cálculo de cada uma dessas figuras. Aprendendo-se cada uma dessas fórmulas, meu trabalho aqui, professor, vai ser de substituição e operacionalização. Eu vou ver as contas, eu vou ter que saber somar, subtrair, multiplicar e dividir. Se eu souber essas operações, professor, com certeza eu chego no meu resultado, não é verdade? Prof, vamos para a 6ª questão. Ele quer que eu calcule novamente a área de um triângulo, só que o triângulo agora, ó, professor, não é um triângulo qualquer. É um triângulo equilátero, cujo lado mede 10 metros, professor. Prof, triângulo equilátero, eu já tenho que lembrar, é aquele polígono que tem 3 lados iguais. Isso mesmo, olha só. Eu tenho aqui um triângulo que tem os 3 lados iguais. Esse polígono, professor, que tem os 3 lados iguais, esse lado é igual a esse lado, é igual a esse lado, professor, ele é um triângulo equilátero. Só ajeitar essas marquinhas, ficaram tortas aqui. 2 marquinhas, 2 marquinhas. Professor, podia ser só uma marquinha de cada lado? Pode.
A quantidade de marquinhas, se tem duas marquinhas em cada lado, é só para te dizer que os lados são iguais. Nesse caso aqui, esse lado é 10 metros, esse lado é 10 metros, este lado é 10 metros, professor. 10 metros, 10 metros e 10 metros. Tá, professor? Até aí tudo bem. A fórmula para o cálculo do triângulo equilátero é só dele. Como que seria a fórmula, professor? Para o cálculo de um triângulo equilátero. Se o triângulo for equilátero, eu sei que o triângulo normal é base vezes a altura dividido por 2. Agora, se o triângulo for equilátero, é só tu lembrar que é aquela fórmula que tem uma raiz. É o lado do triângulo ao quadrado vezes a raiz de 3 e o resultado dividido por 4. Essa é a fórmula e essa fórmula não é para qualquer triângulo. Essa fórmula é específica para o triângulo equilátero. Professor, quanto é que é o lado do triângulo equilátero? É 10. Desse triângulo é 10. Então, vamos substituir. Vai ficar a área é igual o lado 10, né, professor? Vai ficar 10 ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Professor, na hora que o senhor for resolver, o senhor vai resolver só a potência, não é? 10 ao quadrado é 100, professor. Vai ficar 100, repete a raiz de 3 dividido por 4. Professor, continua. Eu vou agora tentar ver se aquele resultado da potência dá para dividir com 4. Se não der para dividir por 4, já acabou, professor. Já seria a resposta. E pode dar, professor, com o denominador 4 lá? Pode. Vamos dizer que ali quando você calculou, professor, deu 81 raiz de 3 sobre 4. 81 não dá por 4. Então, ficava 81 raiz de 3 sobre 4. Mas este 100, professor, ele dá para dividir por 4. Então, a gente faz a divisão quando puder. 100 dividido por 4 dá 25. Então, a área desse triângulo equilátero é 25. Repete o... Pessoal, os alunos sempre me perguntam, pai do céu, o que é que eu vou fazer com essa raiz de 3? Nada, você vai fazer a conta da potência, dividir com 4, professor, e repetir a raiz de 3. 25, raiz de 3, que unidade? Metros, né, professor? Quadrados. Acabou? Acabou, gente. Tranquilo? Você entendeu? Entendeu, não é? Ah, professor, foi fácil. Foi super, mega, hiper fácil, professor. 25, raiz de 3 metros quadrados. Essa área desse triângulo equilátero. Dependendo do lado, óbvio que vai mudar essa área. Professor, tem que recordar mais o quê? Já fiz de retângulo, quadrado, paralelogramo, triângulo, triângulo equilátero. Prof, eu posso começar também a relacionar área e perímetro, justamente para a gente conseguir perceber as suas diferenças. Perímetro é o contorno, professor. Área é fórmula. Então, ele quer que eu calcule nessa atividade 7, ele quer a área de um triângulo equilátero. Eu sei que para nós acharmos a área de qualquer triângulo equilátero, eu tenho que ter o seu lado para a aplicação da fórmula. Deixa eu ver se ele forneceu essa informação para mim. O perímetro de um triângulo equilátero é igual a 36 centímetros. Qual é a sua área? Professor, ele não me deu o lado, professor. Ele deu para a gente aqui o perímetro, professor, desse triângulo equilátero, ele disse que é 36. O que é perímetro, gente? O que é perímetro? Professor, perímetro é a soma de todos os lados da minha figura. Perímetro é a distância que eu percorro ao dar uma volta completa. Bastava que eu entendesse que o triângulo, sendo ele um triângulo equilátero, este triângulo obrigatoriamente possui 3 lados iguais. Então, esse 36 centímetros, professor, ele disse para mim que é o perímetro. O que é perímetro? É eu somar esse lado com esse lado com esse lado. Professor, vamos lá. Então, quer dizer que a soma, professor, dos 3 lados do triângulo tem que dar o 36? É.
E eu já sei que esses três lados são iguais, que esses três lados têm a mesma medida, professor. Então, para a gente achar um desses lados, professor, era só o senhor pegar 36 centímetros dividido por três lados. Professor, cada lado vai valer exatamente 12 centímetros. Professor, esse lado aqui é 12 centímetros. Este lado aqui é 12 centímetros. Este lado aqui é 12 centímetros. Professor, por que todos os lados são 12? Porque o triângulo é equilátero. No triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Quer ver? Testa aí, faz o processo inverso, faz a prova real. Se cada lado é 12, 12 mais 12 mais 12 vai dar o quê? 36. Acabou a questão? Não. Ele me deu o perímetro. A partir da informação do perímetro, eu cheguei no valor do lado. Agora, nós vamos calcular a área. Eu preciso da fórmula. Como é que eu calculo a área, professor? A área de um triângulo equilátero é nós pegarmos o seu lado ao quadrado, multiplicar pela raiz de 3 e o resultado dividido por 4. L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4. Pega o lado lá, professor. O lado é 12, né, professor? A área do triângulo vai ser 12 ao quadrado vezes a raiz de 3 e o resultado dividido por 4. Professor, tipo assim, quanto é que dá 12 ao quadrado? Faz a conta. Até fiz já esse 12 ao quadrado com vocês em uma atividade anterior. É potência, é 12 vezes 12. 12 vezes 12, professor, dá 144. Então, a área vai dar 144 raiz de 3 dividido por 4. Que foi que eu falei que vocês tentassem? Só repetindo a raiz, repetindo a raiz. Você vai ver só se o 144 dá para dividir por 4. Será que dá? Prof, dá sim, professor. 144 dividido por 4, professor, dá 36. Dá 36, professor. Então, a área desse triângulo equilátero vai ser 36 raiz de 3. Como o lado estava em centímetro, o perímetro vem em centímetro, o lado deu em centímetro, a área vai ser em centímetros quadrados. Entenderam? Certeza? Viram que a gente já falou de quadrado, retângulo, paralelogramo, não é isso? Triângulo tradicional, triângulo equilátero. E nessa aí, nós recordamos a definição de perímetro e a partir do perímetro chegamos no lado. Chegando-se no lado, utilizamos da aplicação da fórmula, professor, e chegamos na respectiva área. Foi? Deu certo? Prof, 8ª questão. Já já eu vou para a questão mista. Eu estou fazendo a aplicação do cálculo da área de cada uma das fórmulas de forma direta, professor. Estou apresentando cada uma das fórmulas e fazendo o desenvolvimento delas para cada uma das figuras planas que eu apresentei para vocês. Agora, professor, nessa 8ª, ele quer que a gente calcule o quê, professor? Lógico que nós estamos em área, ele quer a área, professor. Só que ele quer a área de um trapézio, professor, retângulo, cujas bases medem 28 metros e 44 metros, e o lado perpendicular às bases, 8. No caso, o trapézio aqui ele é um trapézio retângulo. Lembra lá, quando nós estudamos trapézio? Esse ano mesmo. O trapézio ele se classificava de 3 formas. O meu trapézio poderia ser, professor, um trapézio retângulo, um trapézio isósceles ou um trapézio escaleno. O trapézio retângulo era quando um dos lados não paralelos, professor, ele era perpendicular às nossas bases. Está aqui, professor, um esboço do que seria um trapézio retângulo, professor. Aqui é um ângulozinho de 90 graus, aqui é um ângulozinho de 90 graus. Está aqui um trapézio retângulo. Pegando as dimensões que foram informadas, ele disse que as bases medem 28 metros
e 44 metros. Professor, são as bases. O 28 metros é a base menor e o 44 metros é a base maior. É lógica, né, professor? Isso aí. Então, aqui embaixo é o meu 44 metros. Em cima, professor, é o meu 28 metros. E o lado, professor, o lado perpendicular às bases, esse ladozinho aqui, ó, professor. Esse lado, ele vale 8 metros, que nada mais, nada menos do que vai ser a nossa altura. Professor, e agora, como é que eu faço para achar a área desse trapézio? Vocês querem tentar fazer aí? Para a gente achar a área desse trapézio, eu preciso que vocês recordem da fórmula. Como que nós fazemos para achar a área de um trapézio? Deixa eu ver aqui, professor. A área de um trapézio, independente da sua classificação, independente do seu tipo, é dado por que relação? Vocês ainda lembram? Professor, é base maior mais base menor vezes a altura, dividido tudo por 2. Deixa eu ver se eu deixei. Deixei não. Está aqui a relação. E aí? Querem arriscar aí? Fazem aí para mim. Tentem fazer. Vê se vocês têm cuidado com as operações. Soma as bases, o resultado multiplica com a altura e tudo dividido por 2. Ou, depois que você somar as bases, você vai ter um resultado vezes a altura dividido por 2. Lembra que você pode estar tentando fazer uma pequena simplificação. Lembrou? Aí, vai tentando aí, vai anotando, traz as dúvidas, coloca no chat pra gente. A gente vai dar aquela pausazinha rápida. 2 minutinhos, não é intervalo, a gente volta já já.